Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma designação das escrituras aqui, da designação do Vem Segue, tá bom? E hoje eu vou começar aqui falando sobre a mensagem de ontem. Eu compartilhei falando como Moisés, ele se sentiu desqualificado, despreparado, né? Quando Deus ele dá ali um chamado para ele ir lá e libertar o povo de Israel do Egito. Ele se sente incapacitado. E eu gostei muito das mensagens que vocês mandaram aqui. Muito obrigado pelas mensagens aqui no canal, né? Inclusive eu vou ler algumas delas que é bem interessante para nós. Por exemplo, a Yara Cristina, né? Yara Cristina Silva, ela escreveu o seguinte, ela mandou uma citação de um apóstolo que diz assim: o elder Neil A. Maxwell, do Coro dos 12 Apóstolos, deu um bom conselho sobre aceitar chamado, mesmo quando não nos sentimos preparados. Deus não começa perguntando sobre nossa capacidade, né? Na verdade, Deus ele quer saber do nosso desejo, a nossa disponibilidade de servir. Então, ele não pergunta sobre a nossa capacidade, mas sim sobre nossa disponibilidade. E se então provarmos que somos confiáveis, ele aumentará a nossa capacidade. Gostei bastante. Teve também em cima desse comentário da Yara Cristina, dessa citação, o irmão Martim Júnior, ele escreveu assim: realmente, o Senhor deseja ver as pessoas que têm o tempo, desejo, né, de servir a Ele, né, disponibilidade, que as pessoas têm disponibilidade, né. Tempo o tempo é igual para todo mundo, mas tem gente que reserva tempo para servir ao Senhor. Eu gostei aqui do comentário do Martim Júnior. Ele continua dizendo aqui: para servir na obra dele. Quem assim tiver, Deus aumentará a sua capacidade. Ou seja, se nós temos tempo, reservamos tempo para servir a Deus, ele vai aumentar a nossa capacidade, né? E também o irmão Martim Júnior e também o irmão Adriano do canal Meu Propósito mandaram essa citação aqui do presidente Thomas S. Monson, dizendo: alguns de vocês podem, por natureza, se sentir tímidos e considerarem-se inadequados para aceitar um chamado. Lembre-se de que essa não é sua obra, e nem a minha, né? Mas é a obra do Senhor. E quando estamos a serviço do Senhor, temos direito ao seu auxílio. Lembre-se de que o Senhor qualifica aqueles a quem Ele chama. Muito obrigado pelas citações, muitas mensagens bonitas aqui. Obrigado a todos vocês pelas mensagens. Bom, vamos na designação do Vem Segue de hoje, fazendo uma revisão de ontem, porque são 5 coisas que Moisés fala que desqualificaria ele para ir lá, cumprir esse chamado, né? E por isso teve essas citações, esses comentários tão lindos aqui. Começando só uma revisão rapidinho aqui. Primeira coisa que Moisés fala, né? Ele se compara, né? Ele falou: quem sou eu para ir perante Faraó para libertar o povo de Israel, né? Faraó é grande, eu sou pequeno. E todas as vezes que ele coloca ali um empecilho e vê uma dificuldade, Deus ele dá a solução ali para Moisés. Então, quando ele fala: quem sou eu, né, para ir contra Faraó, o Senhor fala assim: eu irei contigo. Bom, então, quem tem maior do que Deus? Ninguém. Então, problema resolvido ali. Depois, a segunda coisa que Moisés fala, ele fala: mas quando os filhos de Israel perguntar o seu nome, como que eu vou falar para eles qual é o nome do Senhor? E o Senhor vai e revela, então, o nome, né, para Moisés ali falar aos filhos de Israel. A terceira coisa que ele fala assim: olha, não crerão em mim, porque eles dirão que o Senhor não me apareceu. Né? Aí o Senhor pega e resolve essa questão também, dizendo, né, olha, você vai mostrar os sinais para eles e eles vão crerem. Tá bom? Que é isso na sua mão? Uma vara, né? Ele pega e joga a vara, vira a serpente. Então aquelas coisas que ele estava fazendo naquele momento era para ele fazer perante os filhos de Israel ali, para que eles crescem, que realmente Deus chamou Moisés como profeta ali. Então ele faz o sinal do cajado, virando uma serpente, depois ele faz da mão ficando leprosa e fica curada de novo, e a água que ele joga em terra vira sangue. Então o Senhor resolveu esse problema aí, o povo vai crer, Moisés, quando você mostrar esses sinais. E Moisés vai lá, né, e faz os sinais e realmente eles creem, tá bom? Inclusive eu quero já pedir para vocês reservar um tempo para amanhã. A mensagem de amanhã vai estar muito boa aqui, que eu estava estudando, tá bom? E aí ele fala sobre a quarta coisa, né?
Engraçado que Deus vai dando a solução e sempre Moisés ele tá ali falando, mas tem mais isso, mas tem mais isso. Então na quarta coisa aqui ele fala, eu não falo bem, né? Eu não sou homem eloquente, sou pesado de boca, pesado de língua, né? Ele começa a falar sobre isso, mas o Senhor fala, eu serei com a sua boca, né? Eu vou te ensinar o que você tem que falar. Então, na verdade, aqui não é que Moisés era gago, né? Até mesmo porque ele havia acabado de receber um sinal de Deus ali, que Deus ele tem a supremacia sobre tudo, assim como Deus fez a mão de Moisés ficar leprosa e depois fez restaurar a eficação, se ele fosse gago, realmente um problema na língua ali, era só Moisés falar, Senhor, tira a minha gagueira aqui, né? E aí, pronto, o problema é resolvido. Mas eu acredito que não era uma gagueira. Acho que era a forma dele de se expressar, talvez a timidez, ou alguma coisa assim, né? Que eu acho que não, que ele tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas ali, mas não era uma gagueira não, tá bom? E o Senhor falou, eu serei contigo. Bom, após ter dito essas quatro coisas, novamente, pela quinta vez, Moisés ele vai falar mais uma coisa aqui ao Senhor. Mas nessa quinta vez, eu até reservei tempo para falar dessa quinta vez aqui que Moisés fala, porque nessa quinta vez o Senhor sempre foi explicando ali a Moisés, mas na quinta vez aqui, o Senhor ele se aborrece, tá bom? Com a pergunta aqui de Moisés, tá bom? Ele se aborrece. O que será que Moisés perguntou? Bom, a quinta coisa que ele falou se encontra em Êxodo 4, versículo 13, né? Que ele diz assim: Ele, porém, disse: Senhor, né? Adonai, né? Meu Senhor Adonai, envia pela mão aquele que tu has de enviar. E quando Moisés disse isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais o que isso significa, quando ele fala: Envia pela tua mão aquele que o Senhor há de enviar, né? O que significa isso? Bom, o Senhor diz aqui no versículo 14: E então se acendeu a ira do Senhor. Aqui quando no hebraico aqui bíblico, né, no hebraico bíblico, quando fala acendeu-se a ira do Senhor, fala que na tradução aqui, se fosse colocar literalmente, falou fungou pelas narinas, né, como ficar zangada ali assim. Mas isso é só uma expressão idiomática, tá bom? Não significa que Deus ficou fungando ali com raiva. Foi para demonstrar que Deus ele não gostou da pergunta de Moisés ali, do questionamento. Aliás, ele já tinha respondido outras quatro ali, e aí ele vem com mais um ali, mas na verdade ele não gostou do que Moisés ele falou aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ver aqui ainda assim sobre a atitude do Senhor, né? Diz assim: E o Senhor acendeu a ira contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em teu coração. Então o Senhor falou, né? Olha, Moisés, eu sei que Arão, ele fala bem ao povo. Eu bem poderia chamar ele, mas eu escolhi você. E até mesmo no versículo anteriores ali, ele fala, né? Quem fez a boca do mudo, do surdo, que vê ou que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, Moisés, faz o que eu estou te pedindo. Mas ainda assim, com todo esse incentivo, mais uma pergunta veio aqui, né? Na verdade, essa não foi nenhuma pergunta, né, que ele falou, né? Aqui Moisés ele pega e fala as seguintes palavras, né? Senhor, envia pela mão aquele a quem tu has de enviar. Ele falou, como se ele tivesse falado, envia outra pessoa. No pouquinho mais para baixo aqui a gente vai lendo falando que o Senhor fala de Arão, né? Mas se ele quisesse ele chamava Arão, mas ele chamou Moisés, tá bom? E isso é lindo, né? Porque Moisés tem todas essas debilidades e a gente vê que ele vai fazer a vontade do Senhor e vai conseguir tirar o povo de Israel do Egito, né? Então a gente vê que é pelo braço do Senhor e não pela vontade do homem. O que nós devemos fazer? Deixar fazer-se a vontade de Deus, servir de instrumento nas mãos de Deus. Esse é realmente o nosso papel. E o Senhor nem sempre vai chamar o mais qualificado, né? Nem o próprio Deus falou, eu sei que Arão fala bem, seu irmão Levita fala bem, mas eu não chamei ele, Moisés, eu chamei você. Bom, então, mesma coisa nas alas, a gente às vezes vê ali
um bispo que foi chamado, ou que vai ser desobrigado de chamar outro, a gente fica até pensando, vai ser tal pessoa, né? Porque a gente acaba vendo as qualidades da pessoa ali e fala, vai ser tal pessoa. E não é o que acontece, né? Deus ele vai lá e chama outra pessoa de acordo com o que o Senhor sabe. E nosso papel é apoiar a liderança aí, tá bom? Então, vamos ver aqui, né? Porque eu não acredito aqui que quando Moisés fala para enviar outro, envia pela mão aquele a quem tu has de enviar, eu acho que ele não está se referindo a Arão, porque antes desses versículos aqui não é mencionado Arão, tá bom? E Moisés ele nem sabia que Arão iria ao encontro dele no deserto. Só depois que o Senhor fala para ele aqui que Arão vai estar com ele lá e vai ajudar ele ali, tá bom? Mas antes disso, não. Então, o que que Moisés está falando aqui quando, envia aquele que você pela mão há de enviar? Bom, eu peguei os capítulos anteriores aqui para ver a conversa de Moisés com o Senhor, para ver que promessa foi essa, né? E eu achei aqui em Êxodo 3, versículo 19 e o 20, né? Quando o Senhor diz assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito, né, Faraó, não o deixará ir, ainda que por mão forte. Ele fala, olha, você vai fazer as minhas maravilhas no Egito, mas ainda assim o Faraó ele não vai deixar o povo ir, ele não vai deixar o povo partir, tá bom? Então ele estava preparando Moisés para algumas decepções que iria acontecer no futuro, né? Não ia só chegar lá e tirar o povo de Israel, não. Ia dar muita coisa errada ainda, né? O coração do faraó estava duro ainda, tá bom? E aí no versículo 20, né, que tem essa resposta. Quem é essa mão forte? Porque ele fala que mesmo com mão forte, ele endureceria o coração, mas com mão forte ele conseguiria tirar os filhos de Israel ali. O versículo 20, né, do Êxodo 3 diz assim: Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, e farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Né? Então, aqui, né, ele fala das pragas que vai ser enviada, a gente vai estudar semana que vem essa parte, mas aqui ele fala as minhas maravilhas, são maravilhas, milagres que Deus ele vai fazer, tá bom? No meio do povo lá, para que eles creiam. E outra coisa aqui, né, quando ele fala aqui, porque eu estenderei a minha mão. Então, quando Moisés fala sobre a mão forte que ele havia de enviar, é essa mão aqui, o próprio Senhor, né? É como se Moisés estivesse falando lá no versículo lá, deixa eu voltar no versículo lá, quando ele diz assim, Senhor, envia pela mão aquele a quem tu has de enviar. Ou seja, parece que fala, Senhor, por que então não faz logo o milagre derradeiro, né? Para que Faraó ele saia, né? Ele deixe o povo de Israel sair. Né? Por que tem que ter todo esse processo? Não é melhor já fazer a maravilha final ali, a praga final, né? Nós conhecemos aí que é a praga que vai ceifar a vida dos primogênitos, tá bom? Mas amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e Moisés falou, né? Por que não faz logo assim? Já não envia, né? Esse milagre logo para o povo de Israel sair. E foi isso que o Senhor ali, ele se irou, né? Contra Moisés ali naquele momento. Né, por causa dessa coisa. Ele falou, não é melhor fazer assim. Ele estava dando conselhos ao Senhor, na verdade, né? Então, veja bem uma coisa. Tem uma música, né? Que dá... eu esqueci o nome dela, Vilela, alguma coisa assim, que fala sobre, o Trem Bala, é a música do Trem Bala, né? Todo mundo conhece essa música aí. Que tem uma frase na música que fala assim, né? Não é chegar no topo do mundo e saber que venceu, mas saber que a escalada te fortaleceu. Então não dá para pular para a última etapa, porque tem que ter todas as maravilhas, todos esses processos vão ajudar o povo de Israel a saber que Deus é Deus, que Deus ele nas pragas tem pragas ali que Deus ele vai proteger o povo do Egito. O povo do Egito vai fazer distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. E aí as pragas começam a vir somente ao povo do Egito, preservando o povo do Senhor. Então cada etapa é necessária, não dá para pular já para o final. Né? Aliás, é essa caminhada, essa escalada que vai nos fortalecer e nos preparar para voltar à presença de Deus. Último versículo aqui que eu vou compartilhar com vocês
é aqui o versículo Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 4, versículo 16, né? Depois que ele fala ali sobre que vai enviar Arão para ajudar Moisés, ele diz assim: e ele falará por ti ao povo. Ou seja, já que você acha que tem essa dificuldade de falar, Moisés, você vai falar para Arão e Arão que vai falar ao povo, tá bom? E acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Olha que interessante aqui. Ele colocou Moisés como se fosse Deus e colocou Arão como se fosse a boca ali. A boca aqui no sentido de mensageiro, um profeta. Então ele colocou Arão como profeta e Moisés como Deus. Ou seja, Moisés instruiria Arão o que havia de fazer. Por isso que a gente vai ver os milagres ali, Moisés falando, vai Arão, faz dessa maneira, estende o seu cajado, faz isso. Então Arão, nas histórias a gente vê Moisés fazendo, né? Mas Arão que vai lá e faz essas maravilhas a mando de Moisés, né? E tem uma explicação para isso também, né? Mas só para não ficar confuso, eu vou ler o versículo de novo, ó. E ele, Êxodo 4, versículo 16, e ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca. E se ele te será por boca, é que ele te será por profeta. E tu lhe será por Deus. Por que que está fazendo dessa maneira aqui? Porque Faraó, né, na crença deles ali, Faraó, ele é a encarnação de Horus, né? Faraó, ele se considera um deus. E aí então haveria um combate, como se fosse um combate de Deus ali. Mas aí não poderia ser Moisés contra Faraó. Então ele coloca Arão como Faraó ali, como porta-voz, como profeta, tá bom? Porque, na verdade, se fosse haver um conflito entre o nosso Deus e o inimigo, né, Satanás, nem haveria luta, tá bom? Porque o nosso Deus é tão poderoso que nas próprias escrituras diz que com um sopro, né, de seus lábios, um sopro da sua boca, e derrotaria o inimigo ali. Não dá para medir força com Deus, né? E aí ele coloca então aqui para fazer essa demonstração, ele coloca então Moisés como Deus e Arão como profeta. Importante dizer que mesmo Deus colocando aqui a Moisés como profeta e Arão como, falando tudo errado, colocando Moisés como Deus e Arão como profeta, é importante dizer que não existe adoração da parte de Arão em reverência a Moisés, tá bom? Não existe isso, tá bom? É só uma representação para enfrentar ali o faraó que está representando o próprio Horus também. Bom, então tem essa mensagem aí para nós entendermos. Mas, finalizando aqui, Doutrina e Convênio 1, versículo 38, porque um líder ele está ali num papel representando, por exemplo, quando um bispo ele é chamado ali, ele representa Jesus Cristo na ala. Ele é o juiz em Israel. Então tem muitos serviços poderosos ali por meio do bispo. E aí o bispo ele representa Jesus Cristo, mas ele não recebe adoração. Tá bom? Então a mesma coisa aqui. A gente vê que Deus ele coloca Moisés como se fosse Deus e Arão como se fosse profeta, mas Moisés ele não recebe adoração, tá bom? Por que que eu estou falando essa parte da liderança aqui? Porque os líderes eles estão aqui na terra para representar Jesus Cristo. Eles devem fazer o que Jesus Cristo faria se estivesse no lugar deles, tá bom? Então é muito importante quando nós queremos um conselho buscar os líderes. É como se nós buscássemos a Jesus Cristo. Já que você está buscando em oração, buscando em jejum, se você não tem a resposta, ainda assim vai lá, conversa com o seu líder. Ele pode ser inspirado e te dar novas instruções, tá bom? E aí, para finalizar aqui, Doutrina e Convênio 1, versículo 38, que diz assim, se pela minha própria voz ou pela voz de meus servos é o mesmo. Então aqui mostra que Deus ele usa os seus servos para falar a vontade dele. E ele diz, sendo pela minha própria voz ou pela voz de meus servos é o mesmo, tá bom? É a mesma palavra de Deus. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.